O Reinaldo, não é só o Lula que deve ficar preocupado, porque a pesquisa Real Time Big Data também quis saber se os brasileiros confiam em algumas instituições. E o Congresso e o Supremo não aparecem nada bem. Se esses números são um sinal de problema e um convite à reflexão, então a imprensa também tem muito o que pensar. Vamos lá. Dizem não confiar no Congresso, 62% das pessoas que responderam, contra apenas 32% dos que confiam. 6% não sabe ou não responderam. E aí, Reinaldo? Compatível com tudo que se noticia sobre Congresso, tudo que vem à luz sobre Congresso. E aí, esses números são assim porque também eles congregam, digamos, duas rejeições, né? A rejeição do lulismo, dos progressistas ao Congresso, que é grande, e com razão, mas também existe a rejeição do próprio bolsonarismo, que tem ali o seu discurso, como é mesmo, antissistema, né? Que faz sempre com muita energia, né? Então, e digamos que o Congresso também faz tempo que você não colhe boas notícias vindas dali, né? Especialmente no que diz respeito ao uso de emendas, etc. Ainda agora um deputado foi preso, né? Então, o Congresso não está nada bem, né? E não é de hoje que a avaliação que se tem do Congresso é ruim. Um certo ódio à política que sempre existe, né? Tá sempre pertence um pouco à cultura da democracia, né? Esse certo ódio à política, o alvo principal costuma ser o Congresso. Quando a gente fala em os políticos, né, geralmente essa referência tem o Congresso como referência, né, como alvo. Então, não é surpreendente que assim seja, né? Como não é surpreendente o número que vem a seguir agora, do qual nós vamos falar. A confiança no Supremo não anda grande coisa. Ó, dizem não confiar no tribunal 55% das pessoas que responderam. 36% dizem que confiam. 9% não sabem ou não responderam. E entre os que votam no Lula, a confiança ainda aparece numericamente à frente, 45% a 42%. Entre os eleitores de Flávio, 64% não confiam, contra apenas 29% que sim. Ou seja, números nada bons, né, Reinaldo? Não, são péssimos. Os números são muito ruins. E depois a gente vai ter que pensar o número de todas essas instituições em conjunto, né? É claro que isso traduz, isso expressa o conteúdo do noticiário contra o Supremo, né? E se fez, evidentemente, aquilo que não parece bem, não é bom e ponto final. Agora, é claro que isso não expressa o peso que o Supremo teve e tem na defesa das instituições, né? São números muito ruins. Eu não. Quando você não confia na justiça e não confia no tribunal por excelência do país, né? É sinal de que as coisas não estão bem, né? Só que o Supremo não está nessa sozinho. Esse número que vem agora também é um número preocupante. E aí nos diz respeito, não ao Metrópolis, não ao Rafael, não ao Reinaldo, à imprensa, que empata com o Supremo em desconfiança. Dentro da margem de erro, é empate. Vamos lá. É isso, é a necessidade da meia-culpa, porque a imprensa também não está muito bem retratada. Dizem não confiar nela 52%, ou seja, quase igual aos que não confiam no Supremo. Fica aí na margem de erro. A confiança é um pouco maior, mas não muito, 40%. Não sabem ou não responderam, 8%.
Reinaldo, se existisse aí um Edson Fachin da imprensa, ele pediria para fazer um novo código de ética? Pelo amor de Deus, não me assuste com isso, Rafael. Imagina o Edson Fachin na imprensa. Ou... Pois é, né? Veja que os números não são muito melhores. Né? Se a imprensa responde, em boa parte, e não estou fazendo aqui um juízo crítico necessariamente, né? Ou de censurar, a imprensa não deveria tratar como trata, não estou dizendo isso. Mas o fato é, boa parte daquilo que as pessoas sabem sobre o Supremo e boa parte desse desgaste do tribunal se deve ao noticiário. Pô, isso é evidente. Né? Há quanto tempo não se dá uma boa notícia sobre o Supremo? Curiosamente, depois da condenação dos golpistas, tudo que veio, especialmente a partir do caso Master, tudo que veio sobre o Supremo é ruim. Né? O Supremo apanha mesmo quando acerta. Não tem jeito. Né? O Supremo hoje é tratado em muitos setores como inimigo da sociedade. E eu acho isso muito grave. Porque uma coisa é ser crítico com o Supremo, ser duro. Outra coisa é, nós chegamos a ter gente que deveria ter um tantinho mais de responsabilidade que falou em fechamento do Supremo, na imprensa. Eu não estou falando que é um bolsonarista golpista que falou isso. Não é o Flávio, não é o Eduardo Bolsonaro lá de 2018. E na imprensa. Falando em fechamento do Supremo. E o Supremo tem, é o meu primeiro texto no Metrópolis, meu texto de estreia, né? Você vê que com essa confiança que se tem no Supremo, o titio não gosta exatamente de jogar a favor da maré. Né? Eu fiz uma defesa, e faço, do Supremo, fundamental para a democracia, não só na questão do golpe, desde antes. Né? A longevidade, o mais longevo período democrático do Brasil, que é este que vivemos, da República, né? E antes não se podia falar em democracia, o mais longevo período da democracia se deve, em grande parte, ao trabalho do Supremo. Né? Se deve, em grande parte, ao entendimento que o Supremo teve. Isso aqui qualquer especialista minimamente honesto em direito constitucional tem de reconhecer, foi o entendimento que o Supremo foi tendo ao longo dos anos sobre a prerrogativa constitucional de fazer o chamado controle abstrato de constitucionalidade. Isto é, de não deixar que prosperem ações inconstitucionais de agentes públicos de maneira a fazer degenerar as instituições. Então, essa avaliação não é boa. E essa avaliação que se tem do Supremo é péssima, e ela vem de onde? Em grande parte, sim, da imprensa. Né? Só que a imprensa também não está bem. Parece uma piada. Né? Se dizia como é que é? Cristo morreu, Marx morreu e eu mesmo não estou muito bem. Não é isso? Nada presta. Nada presta. A própria imprensa que retrata aquilo que seria a derrocada moral do Supremo também não está bem. É claro que a imprensa não é um ente compacto, ainda que dividido, como é o Supremo. A imprensa são imprensas. Tem esse veículo, tem aquele, tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro. Né? Tem diferenças de abordagem. Dentro dos próprios veículos você tem diferenças, divergências, etc. Né? Mas há uma coisa genérica, tal, a imprensa. E aí concorre para o desprestígio da imprensa
As redes sociais, né? Então você tem bolhas ou setores do pensamento que acham que veem a imprensa como ela é responsável pelo desgaste ou do meu candidato, ou da minha visão de mundo, ou das minhas escolhas, ou da minha ideologia, né? Isso, especialmente depois das redes, ficou muito mais claro, né? O prestígio da imprensa nunca foi tão baixo. Pode traduzir, de maneira geral, erros de atuação? Pode, mas também tem esse momento em que, né, por aqui e nos grupos as coisas se resolvem, né? Essas bolhas que não aceitam pensar fora da sua igreja. E, nesse sentido, claro, a imprensa vira, né, o alvo de plantão ali, né? Mas também não está bem. Também não está bem. Então, basta culpar as redes e não precisa pensar mais nada? Acho que não. Acho que precisa pensar. Também ela precisa pensar, né? Então, se o Supremo comete erros e comete, e se as pesquisas expressam isso, então a imprensa também tem motivos para refletir, né? Sim, e nós já temos, a profissão tem um código de ética, é bom que fique claro, né? Quase sempre seguido. Quase sempre seguido, na maior parte do tempo. Quase sempre seguido. Às vezes tem gente que não segue, não, mas aí a gente tá aqui para apontar também. Ó, quem aparece um pouquinho melhor aí no índice de confiança são as Forças Armadas. Mas também não é nada espetacular, tá? 44% afirmam não confiar, contra 48% que confiam. Também 8% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores de Lula, 61% não confiam, contra 43% que sim. Já no eleitorado do Flávio, tem aí um empate. 43% confiam, 45% diz que não. Mesmo melhor, Reinaldo, também elas não estão com essa bola toda, não. Não, não estão. Já estiveram em melhor posição também, né? Agora, sempre é preocupante. Veja, não é grande coisa também. E setores das Forças Armadas se meteram na tramóia golpista. Também não é um número espetacular. Você quer saber aqui, os eleitores do Flávio, essa metade dos eleitores do Flávio, quase metade, que não apoia as Forças Armadas, eles estão bravos com elas porque não deram o golpe. É bom que fique claro, né? E a outra metade gosta porque é milico. Então, né? O eleitorado do Lula pode ser um pouquinho diferente. Quem aprecia, porque afinal não deram o golpe, uma minoria, mas ainda assim há desconfiança. Agora, é preciso que todos nós pensemos o que estamos fazendo o resto das nossas vidas, né? Porque quando você tem o Congresso com essa avaliação muito, muito ruim, quando você tem o Supremo com essa avaliação muito, muito ruim, quando você tem a imprensa com essa avaliação muito, muito ruim, e quando você tem as Forças Armadas com uma avaliação que é ruim, mas que não é tão ruim assim, isso significa que quando as pessoas estão depositando mais confiança em quem tem armas do que quem tem instrumentos políticos ou jurídicos de convencimento, o quadro não é muito animador, né? O quadro não é muito animador. Mas poderia ser um país. Bom, somos um país em que não existe a tradição da intervenção armada na política. Não. A nossa tradição é justamente a da intervenção armada na política.
O livro está aqui. Utopia Autoritária Brasileira, do professor Carlos Fico. A tradição é a da intervenção, não é a da não intervenção. Então, preciso que a gente pense bem todos o que estamos fazendo da vida. Não dá para fazer um grande congresso. Ah, vamos fazer um congresso para saber o que pensamos da vida? Não. Cada um faça aí a sua reflexão e veja se números como esses não são preocupantes. Eu acho que são. Ah, mas se você vai perguntar para os franceses, eles também acreditam mais nas Forças Armadas do que nos seus políticos. Mas a tradição da França não é exatamente a de golpes militares. Né? Na Suécia deve ser a mesma coisa. Mas digo a mesma coisa. Então, quando você tem uma tradição de intervenção, e quando você vê esses números, né, nós podemos... Ah, mas é que o Supremo comete muito erro, é que o Congresso comete muito erro. Sem dúvida. Mas, dados os números aqui, nós também da imprensa cometemos muitos erros. Né? Como é que é a frase do Nietzsche, que é meio um clichê, né? É preciso tomar cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo pode olhar para você também. Ô, Reinaldo, o método na França é a guilhotina, né? Se a gente for pensar, às vezes é até mais rápido. Mas é que ali... Então, mas que veio de uma tradição revolucionária, e quando você tem as repúblicas francesas, você tem sempre uma tradição de revoluções, etc. Mas, uma vez instaurado o padrão democrático, não é o padrão de intervenção das Forças Armadas na política. Né? A coisa, evidentemente, francesa, não tenho nenhuma simpatia, inclusive, né? Especialmente pelo momento, pelo terror, pela fase do terror. Mas, né, uma vez instaurada a democracia, pelo menos no ambiente da França, não valeu, por exemplo, para a Argélia, mas eles perderam a Argélia, né, com toda a violência que lá se praticou. Mas uma vez instaurada a democracia, não se concebe o risco de um golpe de Estado. Não acho. Essa possibilidade não existe, né, na França. Mas existe aqui. Né? Existiu faz pouquíssimo tempo. Existe em toda a América Latina. Né? Então, quando você tem um desprestígio desse tamanho das instituições, é preciso que a gente pense no que está em curso.